um estudo fechado, não, então vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá bom? Vocês não me interrompem, não, tá legal? Que os amigos e benfeitores espirituais, que eles possam colaborar conosco a fim de que sejamos úteis e que possamos, através da inspiração, através da intuição, sermos instrumentos de Deus. A proposta de falar a respeito do saber viver é uma lição que está nesse livro aqui, ó, Opinião Espírita. É a lição de número 35. Então a gente vai fazer a leitura da lição e aí logo em seguida a gente faz algumas colocações, tudo bem? Saber viver. Primeira parte, capítulo 7, item 29 do Céu e Inferno. Toda lei divina revela serena imparcialidade. Fuga à responsabilidade não diminui o quadro de nossas obrigações. Não adianta paralisares o teu relógio, porque as horas seguirão sempre, independentemente dele e de ti. Toda transformação moral há de ser profunda. Mudanças aparentes não modificam o espírito para melhor. O corte de cabelos ou o uso do chapéu não te renovam os pensamentos no íntimo da cabeça. Todo o corpo há de ser governado pelo espírito. A rigor, a carne só é fraca quando reflete o ânimo indeciso. Os sapatos aparentemente te conduzem os pés, porque os teus pés os conduzem. Todo empréstimo terrestre é passageiro. Imperioso desapegarmos-nos da matéria, desoprimindo o espírito. Apenas dinheiro no bolso não te outorga a tranquilidade da consciência. Toda pessoa, para ser verdadeiramente feliz, reclama trabalho, mas somente o trabalho que serve ao bem de todos é alimento da criação. Algumas vezes encontramos irmãos nossos que se dizem cansados de trabalhar e acabam hospedados pela polícia. Toda criatura tanto precisa de conhecimento quanto de bondade. Nem só estudo e nem só benevolência libertam integralmente a alma. Os óculos não te corrigem os defeitos da vontade e nem a vontade te corrige os defeitos da visão. Todo coração necessita de amor. Urge discernir como se ama e como se é amado. Os parasitos, de certo, agarram-se às próprias vítimas, atendendo a impulsos de bem-querer. Toda a existência tem objetivos específicos. A ação construtiva que surge para ser feita agora não deve ser adiada. A tua carteira de identidade só vale para a presente encarnação. O Espiritismo ensinar-te-á como viver proveitosamente em plenitude de alegria e de paz, ante o determinismo da evolução. Viver por viver, todos vivem. O essencial é saber viver. É uma mensagem bem simples que vai estabelecendo para nós algumas perspectivas diferenciadas. É interessante quando nós nos apresentamos em um ambiente como esse aqui e a lotação está praticamente concluída. Isso aqui não é uma realidade das casas espíritas, não. Tem muitas casas espíritas que estão sem público. E a reclamação é geral. Aonde estão as pessoas? E normalmente as pessoas que estão sentadas nos bancos são pessoas que já têm uma maturidade consolidada. Os jovens nem sempre estão conseguindo se manter.
mas isso é um processo natural. Então, nessa proposta de saber viver, entender o Evangelho de Jesus é uma proposta íntima de cada um de nós. Nós temos que vencer, em primeiro plano, os vícios que temos trazido pelas inúmeras oportunidades que nos trouxe até aqui. Então, desde a criação, hoje a melhor versão de nós está aqui. Então, você é a melhor versão de você desde a sua criação. Não está perfeito, não está do jeito que você quer, mas é a melhor versão. Então, nós estamos em uma rota progressiva para melhor, mesmo que você não acredite. Mesmo que você não acredite, existiu um planejamento para que você estivesse aqui hoje e, por obra do acaso, eu também. Então, como eu não permito que o acaso aconteça na minha vida, eu te aconselho a não aceitar também obras do acaso na sua vida. Existe uma programação que vem do plano espiritual e, dependendo das nossas ações, eles têm que remodelar para que as coisas continuem a acontecer e que nós tenhamos condições de tirar o proveito melhor das situações que nos envolvem. Até bem pouco tempo, nós acreditávamos que venceríamos as nossas dificuldades através do sofrimento e que a evolução era um processo de sofrimento. Quando nós iniciamos a nossa caminhada em doutrina espírita, eles falaram para a gente assim: olha, o nosso planeta é um planeta de expiação e provas, e você ou está expiando ou está provando. E o que seria então para nós a expiação? O pagamento de débitos anteriores. E o que seria a aprovação? Não sei. E aí eu não sei o que é pior, se é expiar ou se é provar. Quando nós vamos estudar na doutrina dos Espíritos, a gente percebe que expiação não tem absolutamente nada a ver com pagamento de débitos. E provação também não tem nada a ver com sacrifício. Toda prova, ela tem a sua dificuldade peculiar e todo aluno negligente vai ter dificuldade em fazer a prova. Então, se a sua prova está trazendo para você dificuldades que você acredita que não vai conseguir superar, é porque você negligenciou o momento de estudo, o momento de aplicação. Então, o nosso histórico é uma construção. E aí, quando nós nos encontramos em um ambiente como esse, eu tenho que entender que a sua proposta de mudança é real. E o que você vai fazer depois que você sair daqui? Não é problema meu. E o que você fez antes de chegar aqui? Também não é problema meu. O meu problema é falar com você agora. Olha, se você acreditar que você é capaz, você muda a sua vida. Então, saber viver é aproveitar todas as oportunidades que a vida tem me apresentado como sendo lições diárias para o meu progresso. Então, os amigos espirituais vão promovendo situações para que eu tenha condição de superação. E aí o Evangelho fala conosco assim: olha, as provas são para nos aprovar, não são para nos reprovar. Toda prova é para te aprovar. Então, quando você passa por uma prova difícil, você está apto para o próximo nível. E nem sempre nós conseguimos perceber isso. As nossas mudanças, elas são imperceptíveis. Por isso é que quando a gente chega nos 50 anos de idade, a gente acha que está com 25 ainda. Então tem que tomar conta. Porque senão os seus atos continuam sendo atos de 25 anos. Porque a cabeça não envelhece. Nossa cabeça ainda está a pleno vapor. Por isso é que os nossos pais, os nossos avós, eles são teimosos, renitentes. E trazem para nós essa dificuldade de convivência. Porque eles não querem deixar de fazer o que faziam. Só que eles não têm a capacidade que tinham.
E é difícil aceitar isso. Então imaginemos nós em um ambiente que a gente não pode fazer mais nada. E normalmente é o que nós temos proporcionado aos nossos pais ou aos nossos avós que estão convivendo conosco. De uma hora para outra você corta tudo que ele fazia. Ele não pode mais mexer no fogão, ele não pode mais subir na escada, ele não pode mais fazer limpeza, ele perde a vontade de viver. Até ontem ele fazia tudo, agora ele não pode fazer mais nada. Tudo é perigoso. E aí ele começa naquela teimosia, porque ele acredita que dá conta. E não dá. Essa é a verdadeira história. O mesmo processo nós passamos na adolescência. Porque os nossos pais, acreditando que sabiam de tudo, muitas vezes impediam que nós tivéssemos acesso às nossas próprias experiências. Não, isso é muito perigoso. Mas perigoso para quem? Para você que está nos 50 ou para o seu filho que está com 17? O seu filho faz isso que você está achando perigoso de pé e mão amarrado. Você é que não faz, mas ele faz. Então esse perigo, ele não é tão simples assim da gente conseguir entender a dinâmica. Nós tivemos um problema lá na minha casa de internet. O técnico chegou lá, minha esposa me ligou, eu fui até lá na minha casa, e aí fui dando para ele as orientações, resolvido o problema. Na configuração, tem um nome onde você acessa a internet da sua casa. E lá na minha casa tem 2 nomes. Um era Maria Clara 5G e o outro Maria Clara. E ele falou assim, olha, a partir de agora todos 2 serão Maria Clara. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. E aí fui me preparar, tomar meu banho, a minha esposa chegou e os meus filhos foram contar para minha esposa que isso tinha mudado. Gente, mas eles arranjaram uma confusão. Eu pensei, meu Deus do céu, onde é que está a dificuldade? Então, para mim, não fazia o menor efeito, não tinha significado nenhum, era a mesma coisa. Só mudou o quê? Tirou um 5G lá, falei, a gente coloca um número qualquer, se o problema é esse, põe 5 aí de novo. Porque mudou a configuração. Então, muitas vezes, na nossa vida, no nosso convívio, muda uma configuração e você fica totalmente perdido. Mudou a configuração. Por exemplo, você está na configuração de casado. Em algum momento a sua relação já não funciona mais. Você mudou a configuração, você voltou para uma configuração diferente. Você não é solteiro, mas você também não é casado. Mudou a configuração e isso gera para você um desconforto, um problema. Imagina um negócio desse. É um processo de adaptação que você transforma num problema. Então, muitas vezes, o que está acontecendo conosco é falta de adaptação. Adaptar com a nova realidade. E aí, se você volta para a casa dos seus pais, aí o problema fica 3 vezes maior. Porque os seus pais te entendem como sendo um solteiro de novo. E aí quer regrar o seu comportamento de novo como se você fosse um solteiro. Aí sofre os pais e sofre o que voltou. Quando ele não volta com a renca de menino, né? Aí dá trabalho para os avós também, e o avô começa a discutir, brigar, eu não vou educar esses meninos, sim? Aí a educação passa a ser muito mais pesada. E o pior, a gente vai entendendo que quando você gera um filho, gerar filho, gente, não gera responsabilidade, não. A responsabilidade é empenho pessoal, é disciplina. O fato de gerar não transforma você de um irresponsável para um responsável, não. Isso pode acontecer? Pode, mas isso não é regra. Então, a gente fica esperando acontecimentos. Por isso é que a gente adora um fenômeno. Você vem para um ambiente desse. Aí você chega, né? Eu chego normalmente faltando 5 minutos, que é para o pessoal fazer pressa para eu chegar. Então eles me ligam, você está chegando, eu estava estacionando o carro, e aí se eu chego 10 minutos antes, eu vou fazendo hora até dar 5 minutos, para eu chegar com 5 minutos.
Aí eles já rezaram, né? Ele falou para mim, eu estava ali dentro rezando. Eu falei, eu preciso também. Então eu também preciso de oração. É a única forma que tem para eles rezarem para a gente. Porque é normal você achar que quem está falando está com os problemas todos resolvidos. É normal. Eu chegar aqui, né, com a carinha boa, falo com vocês de vida eterna, de planejamento, vocês acham, não, a vida dele não cai nessa não, porque é mentira. Eu tenho problemas, né, como dizia minha mãe, do arco da velha. Eu nem sei de onde ela tirou isso, mas ela falava isso. Nem sei o que significa também, mas ela falava. Então, tem problema financeiro para resolver, tem problema afetivo para resolver, tem problema com meus filhos para resolver, tem problema familiar para resolver, mas isso é vida. Então, saber viver não é se isolar do mundo. Ontem o pau quebrou lá dos meus vizinhos. Eu sou espírita. O meu culto no lar é no domingo. Então, há bem pouco tempo, eu ficava torcendo para o pau quebrar, né? Você torce para um, torce para o outro. Ah, isso é um absurdo. Hoje não, hoje eu entro em prece, para que as consequências sejam amenizadas. Não é para a briga acabar, eu não tenho essa capacidade. Nem se eu for lá, eu fico de cá em prece. Então, e a minha sogra, que mora comigo, é claro, né? Ela vibra. Por quê? Vê todas aquelas informações mais cabulosas que tem na televisão e depois traz o relato para mim. Não basta ver não, tem que te contaminar também. Assim? Então, se eu quisesse ver aquilo, eu sentava na frente da televisão. Mas aquilo lá para mim não traz nada de benefício. Benefício para mim é estar aqui com vocês. Aí eu já falei com Sandra que segunda-feira não é um bom dia para mim, que eu tenho uma equipe de estudos. Eu coordeno um estudo na segunda. Mas na terça-feira é o estudo sistematizado, então eu posso sair mais. E estar aqui para mim é muito benéfico. Eu preciso da energia de vocês. Só que eu não preciso do momento do passe, porque quando eu saio da minha casa eu sintonizo com a casa aqui. Então você tem que entender que não é o passe que vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é a sua vontade de melhorar. Porque até você chegar aqui, os amigos espirituais já estão trabalhando na sua vida já com muita intensidade. Agora o problema é que você chega aqui e fica pensando se você tem medo de receber o que você está pedindo. Quando o Evangelho fala para você não julgar, incluindo você. Você não tem competência para avaliar a sua vida, o seu passado. Você tem que deixar as coisas acontecerem e acreditar que você pode receber. Porque Deus não fica regrando, não. Ah, esse aí está pedindo para sarar, mas não vou curar ele não, porque ele está muito indisciplinado. Poxa, isso não é Deus não, gente. Pode ser qualquer coisa, menos Deus. Deus vai curar você. Você precisa, Ele te cura. Então, o que nós temos observado? Nós espíritas temos falado muito de doutrina espírita e esquecendo de falar do Evangelho de Jesus. Quem cura a nossa vida é Jesus. A doutrina espírita te dá um comportamento adequado para qualquer lugar que você estiver. Se você for realmente espírita, você vai se comportar bem em qualquer ambiente que você tiver. Só isso. Mas para consolar alguém, você tem que usar o Evangelho. Você não pode usar a doutrina espírita. Imagina alguém que está sofrendo e chega para você consolar essa pessoa. E você vira para ele e fala assim, sabe por que você está passando isso? É porque você está colhendo o que você plantou. Gente, isso é doutrina espírita. E aí você piora a situação da pessoa. Então não, né? Você vai consolar, você usa o Evangelho. Você vai viver, você usa a doutrina espírita. Então você fala, opa, né? Tem esperança? Claro. Né? Ser feliz. O que é ser feliz para você? Muitas vezes é a configuração sua que está desconectada. Você não tem que esperar absolutamente nada para ser feliz. Nada. Ah, eu vou esperar casar. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Né? Seja feliz primeiro, depois casa. Porque já pensou ser azedo. Aí você casa, você vai azedar a vida do outro. Então primeiro seja feliz. Aí quando você casar, imagina, você contamina o outro com a sua felicidade.
Então, não, só vou ser feliz depois que eu comprar a casa própria. Vai que você não dá conta. Olha, você viver uma vida de infelicidade por causa de uma situação. Então é configuração. Eu não sou feliz em função da situação. Eu sou feliz em função da minha vontade. E certa feita eu estava num ambiente e a minha esposa presente, eu falei, gente, eu sou um homem realizado na minha vida. Eu sou um cara realizado. Se eu passar para o plano espiritual hoje, para mim é vantagem. Adoro viver. Mas se eu for para o plano espiritual, eu sou um cara realizado. Tenho uma família maravilhosa, 2 filhos maravilhosos, tenho um emprego que me dá o sustento necessário. Quero muito mais? É claro que quero, porque eu não sou bobo, né? Se eu puder trocar de carro esse ano, é lógico que eu quero um carro melhor. Mas não é o objetivo da minha vida. O objetivo da minha vida é ser feliz. E para ser feliz é coragem, não é situação. Eu não vou esperar ter carro novo para ser feliz, porque eu vou perder tempo. Eu não vou esperar a minha esposa se transformar numa princesa. Eu não me transformei num príncipe, eu sou um sapo ainda, então eu tenho que ficar com ela do jeito que ela é. É a Fiona e o Xerec. Aí eu vou esperar, não. Eu não sei se vocês estão rindo da Fiona ou se vocês estão rindo do Xerec, mas tudo bem. Mas você vai entendendo a dinâmica da vida porque você fica esperando acontecer situações que estão longe da sua prática, da sua realidade. Por quê? Augusto, mas eu ganho muito pouco. Não, você não ganha pouco, você está administrando mal o que você ganha. Porque o seu salário é de acordo com a sua demanda. Se você passar a ganhar 7, você vai gastar 9. Você não tem administração financeira. Eu montei uma empresa, quebrei. E aí minha esposa falou comigo assim, mas eu não acredito que aconteceu isso. Eu falei, isso o quê? Falou, você faliu? Eu falei, qual que é o problema? Mas você é tão dedicado. Dedicado a quê? Assim, ela queria falar comigo o seguinte, olha, como é que Deus permitiu que um expositor espírita quebre? Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Eu não estou fazendo espírita para me dar bem nos negócios, não. Para me dar bem nos negócios eu tenho que ter responsabilidade financeira, só isso. Eu faço doutrina espírita é para eu crescer moralmente, é para eu ter domínio sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, para não desejar mal para ninguém, é só isso. Agora, quebrar financeiramente, eu quebro, subo de novo, monto outra empresa, já estou pensando qual vai ser a próxima agora. Então, o que você está esperando? Muitas vezes você estava me esperando, hoje é o seu dia, saia daqui acreditando que você é capaz. Hoje é o seu grande dia. E aí o Evangelho fala assim, olha, a festa no céu todas as vezes que um pecador se redime. Quem sabe hoje é o seu dia? Quem sabe você tem coragem para se redimir? Redimir-se não é parar de viver, não, gente. Porque a nossa vida é cheia de afazeres. Então, o que levávamos 150 anos para descobrir e aceitar como sendo erro, hoje em dia 5 minutos. A sua consciência, quando você erra, ela te dá um estalo. Você pensa, nossa Senhora. Aí sabe o que acontece com você? Você se entristece. Então eu tenho que falar com você, para de estudar, porque senão você vai sofrer muito. Porque quanto mais você estuda, mais a sua consciência vai te cobrar. Mas isso é um processo natural. Né? Que bobagem é essa? Você está achando que você é a última bala do pacote? Então quer dizer que você acredita que pelo fato de eu estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, tem uma tarefa no sábado, exposição no domingo, eu não erro mais. Mas peraí, é muita pretensão da minha parte. Eu vou continuar errando de cabeça erguida. Só que os meus erros tendem a ser menos graves. Só isso. Só isso. Eu não desejo mal. Eu tento perdoar. Tento. Deixar bem claro. Tento. Eu sei que o perdão não tem absolutamente nada a ver com a memória. Eu me lembro ainda das pessoas que me magoaram, mas quando eu lembro eu faço prece por eles. Não tem nada a ver. Perdoar não é esquecer o erro. Perdoar é entender que todas as vezes que você sente aquela vibração, você se desvincula. Faz uma prece. E aí a sua vida fica mais leve, a sua vida fica boa. Agora, poxa, você é espírita. Você faz o que de diferente desde o dia que você iniciou a sua trajetória espírita?
Augusto, eu estou esperando desencarnar. Não, faz isso não. Né? Porque você vai levar daqui exatamente aquilo que você tem. Se nós hoje já não temos mais medo da morte, porque a morte não apresenta para nós nenhuma dificuldade, nós temos que entender que nós vamos passar para o plano espiritual do mesmo jeitinho que estamos aqui. Então nos intimidaram com a morte. Alguns aqui, a grande maioria, deve lembrar do Homem do Saco. Lembra ou não lembra? Não vai lá não que o Homem do Saco vai te pegar. Poucos devem ter visto o Homem do Saco. Alguém aqui lembra de ter visto ele na rua? Foi isso que fizeram conosco com relação à morte. Ou era inferno ou era céu. Você não é anjo porque você está aqui me vendo, me ouvindo. Então você não é anjo. Você ia para onde? É fácil saber para onde você ia. Por isso o medo de morrer. Porque a gente ia queimar no mármore do inferno. Só que imagina, se não tinha anjo na terra, todo mundo ia para o inferno, ia superlotar. O trem já é quente. Com a gente, todo mundo lá, o trem ia ficar pior. Eu falo assim, vamos arranjar um meio termo aí. Aí arranjar o tal do purgatório. Então aí você vai para lá purgar. Mas você vai purgar o quê? De que forma? Aí o espírita muito inteligente acabou com o inferno. Acabou não, mudou a configuração dele. Tirou a plaquinha lá da porta de inferno e colocou o quê? Fala alto. E você está com medo de morrer porque você está com medo de ir para um umbral. Depois, gente, isso é configuração, só isso. Poxa, eu não posso acreditar que você não tem absolutamente nada para fazer. Não posso acreditar. Você está aqui só porque você não tem nada para fazer, porque eu tenho. Eu estou em construção, eu tenho torneira para ligar, eu tenho fio para passar, eu tenho internet para ligar e tenho a esposa para perturbar. Quando ela não perturba, eu tenho a sogra também. Então, eu tenho um punhado de coisas para fazer. Por que eu vim para cá? Porque esse é o meu momento. Então, se você veio para cá, esse é o seu momento. Você não tem que esperar ninguém te dar autorização para ser feliz. Você não precisa disso. Você tem que assumir a sua condição de feliz. E o outro, que se dane. Isso, o que ele vai ficar pensando de mim? Não é problema seu, é problema dele. Cada um com seus problemas. Então, muitas vezes, você perdeu o pai. Aí, você está com uma sensação tão boa. Por quê? Porque a sua fé garante que o seu pai será assistido. Tem alguém aqui que tem dúvida? Perdeu alguém por agora? Quem a senhora perdeu? Meu pai. A senhora tem dúvida que o pai da senhora foi acolhido? Não. Não tem dúvida nenhuma? Então, mas por que a senhora tem essa certeza? Eu acho assim, né? Tá vendo? Ele não sabe explicar. Sabe a explicação mais simples? Porque Deus é Pai. Só isso. Ele não quer que ninguém sofra. Aí nós espíritas, você é convidado para um sepultamento, se a pessoa era espírita, fez um montão de coisa e deslizou na última, né, na linha de chegada. Você vai pro velório e fica avaliando a vida do cara. Imagina um trem desse. Nós espíritas. Espírita também suicida, gente. Espírita também passa dificuldade. E se você não tiver uma fé robusta, você cai. Qualquer um de nós está sujeito a isso. Então, se eu não conseguir fazer com que você acredite na sua capacidade de superação, você está perto da queda. Porque nós estamos fracos na fé. Falamos muito e vivenciamos pouco. Porque nos afastamos do Evangelho. Nós temos que nos aproximar do Evangelho. Aquele mesmo Deus que fez aquele montão de maravilha, ele ainda continua o mesmo. E ele faz maravilhas na nossa vida. Nós temos que vivenciá-las com coragem. Agora, mudou a configuração, já arrebenta com a gente. Já é motivo para brigar com os outros. Você faz um planejamento. Você tem uma consulta médica. Aí você vai para o consultório.
Você está fazendo o papel de quê ali no consultório? Quem é você no consultório? Você sabe? Fala alto. Você é? Poxa, se o médico atrasar, você continua sendo paciente? Não. Um pelo menos teve coragem de falar. Se o médico atrasar, você passa de paciente para ser fiscal da vida do cara. A sua configuração está errada. Você saiu de casa para ser paciente, continue com esse comportamento, independente do que aconteça. Nós estamos fracos na fé, porque eu saio com uma programação de ser melhor, na primeira oportunidade que alguém me dá de ser grosseiro, eu uso como desculpa. A sua falta de educação não me autoriza a ser mal educado. Ninguém pode te autorizar a ser mal educado. Você já é espírita. Augusto, mas é tão difícil. Se fosse fácil, eu já tinha um par de asas. Eu não precisava nem de carro mais. Eu já voava. Mas estou agarrado no chão. E passo por estas mesmas dificuldades que vocês passam todo dia. Mas não vou desistir. E aí teve uma garota que está estudando conosco que falou assim: Augusto, eu chego em casa toda quarta-feira à noite e perco a minha bênção com a minha mãe. Então, o que é perder a bênção? Você está com um planejamento de melhorar, e aí o que Deus faz com você? Trabalha com você, com a pessoa que você gosta. E você não dá conta. Porque nós temos um probleminha com a intimidade. A intimidade faz a gente perder a educação. E você trata o seu íntimo com falta de educação e fala que ama ele. Um pai que grita com um filho e fala que ama, tem alguma coisa errada. Porque quem ama não sobe o tom de voz. Você não grita. Então, você corrige em tom de serenidade, porque não é grito que educa. O que educa é comportamento. Então, são processos que nós passamos. Por exemplo, como é que eu fui educado? Um corinho de manhã, um de tarde e um de noite. Assim? Vocês verem como eu era bonzinho, né? Eu era uma bênção. Os evangélicos falam assim, né? Isso é uma bênção. Quando fala que é uma bênção, você pode correr. E aí, eu acho que alguém deve ter receitado para minha mãe, ó, para esse menino sair da rua, um cor de manhã, uma tarde e uma noite. Era igualzinho antibiótico. E eu tomava um cor de manhã, um cor à tarde e um cor à noite. E quando não tomava o terceiro, eu sentia falta de alguma coisa. Não tá faltando. Então, mas e aí? Aí eu me caso e tenho meus filhos. Eu penso, agora é minha vez. Agora eu vou passar para eles a educação que eu recebi. Só que antes de eu me casar, eu entrei na doutrina espírita. E aí mudou o meu conceito. Aquilo que eu não gostava para mim, eu não posso passar para ninguém. Inclusive para os meus filhos. E aí, no meu momento de vingar, eu não posso mais. Era o momento de eu ir à forra. Não posso mais. E olha que meu filho me testa de todas as formas. Tem dia que eu ponho ele sentado na mesa, olho para ele, olho no olho e falo assim: filho, você está querendo me fazer voltar 150 anos na minha evolução. Mas eu não vou fazer isso. De tanto que ele me testa. Então, outro dia eu cheguei, falei para ele assim: você já trocou de roupa? Ele virou para mim e falou assim: você está me vendo de roupa trocada? Vocês estão rindo porque não é filho seu, é meu. E é assim mesmo. E aí eu falei assim: uai, você tá bom na resposta. Ele falou assim: agora eu vou responder você igual você me responde. Você não fala que você fica fazendo umas perguntas tola. Você tá me vendo trocado? Você não tá me vendo trocado? Gente,
O cara não trocou de roupa, eu estou vendo que ele não trocou. Que pergunta mais imbecil é essa? Imagina. Aí o que eu fico pensando? Eu fico pensando, imagina eu dando uma resposta dessa para os meus pais. Gente, aí a dosagem ia ser dobrada. Mas, poxa, né? Eu não me sinto desrespeitado com uma resposta dessa. Isso é muito pouco para mim. Então, muitas vezes, você está perdendo a sua bênção por muito pouco. Sabe? Tem um amigo que fala assim, você adora dar exemplo do trânsito. Por quê? Porque todos nós estamos envolvidos no trânsito. Não é só quem dirige, não. Porque quem é pedestre também está envolvido no trânsito. Então, o trânsito ele te dá a oportunidade, você sai em prece, na primeira esquina o cara te dá uma buzinada que você perde até o ritmo da sua prece, de tão despreparado que você está. E aí você acha que o problema está no outro. Não, o problema está no outro, ele não tem nada a ver com a sua vida. O problema está em você, está fraco. Então não, peraí, se fortaleça. Eu não posso acreditar que alguém que queira melhorar o seu padrão de vibração se desequilibre com uma buzina. Você está muito fraco. Aí você fecha o vidro para não ouvir o xingamento, não é assim? Aí você olha para o outro passando e ele fala assim, ó. E aí você é capaz de fazer uma leitura labial e ver para onde ele está te mandando. Ô, gente, olha para o outro lado, deixa de ser bobo. E tomara que não seja você que está mandando o outro para esse lugar. Tomara que você que esteja fazendo a leitura. Porque muitas vezes você está buzinando para os outros. Você que está mandando ele para alguns lugares desconhecidos. Então a gente vai entendendo, opa, né? Eu tenho que mudar o meu comportamento um pouquinho. Eu não posso aceitar o que eu era ontem como sendo algo natural. Não é mais. E é tão interessante que você acredita que o seu amigo espiritual não fala com você. Ou você acredita que você não é capaz de identificar. Então eu vou dizer para você o seguinte, olha, você identifica tanto o seu amigo espiritual, você só não dá ele razão. Porque quem aqui nunca se pegou discutindo com ele mesmo? Você fica falando com você assim, não vou lá não. Vai sim, não vou não. Se você já tem a resposta, por que você fica discutindo com você mesmo? Conta para mim. Então você está falando com o seu amigo espiritual, só que você não acredita. Então, a gente vai entendendo que a vida vai nos proporcionando aberturas. E quando nós viemos para um ambiente como esse aqui, as aberturas se multiplicam. Aqui você é capaz de desenvolver raciocínios que tiram você do ambiente que você está. Agora, se manter nele, aí é outra história. A energia que te trouxe aqui nessa semana vai ter que ser superada para você voltar na semana que vem. Senão você vai ficar para trás. E não me espere que eu não estou aqui a semana que vem não, tá bom? Aqui, semana que vem tem outro. E tomara que seja aquele que você não goste. Gente, trabalhar com quem você gosta é a coisa melhor que tem na face da Terra, mas não te promove. Ele tem que te promover a resistência. Na hora que você bater o olho nele, você fala, não, ele de novo. Assim, aí você entra em prece depressa. Pode falar. Normalmente, a gente, na nossa prece, a gente pede assim, ô Deus, me dá paciência. Onde que ele dá? Ele dá um carro de comida para você, ele dá sogra. Me fala seu nome. Maristela. Maristela. A minha esposa, aprendendo estas lições, falou comigo assim, nunca mais eu peço a Deus força. Aí vocês podem imaginar por quê. Assim? Porque você não pode pedir, porque senão ele vai te colocar uma prova para que você desenvolva. Te dá paciência. Não tem nada de graça não, gente. Tudo é esforço próprio. Tudo você tem que ter o merecimento. Por isso é que o seu amigo espiritual não pode resolver problema que é seu. Se ele resolve o seu problema, quem ganha o mérito? Poxa. Você pede um conselho para o seu amigo espiritual. Se for seu amigo espiritual, ele pode te aconselhar? Não pode. Porque se ele te aconselha e você faz aquilo que ele mandou, e aí? O mérito é de quem? Então ele não pode te aconselhar. Você tem que tomar muito cuidado.
Ele pode sugerir, fala, não fica em casa não, né? Vai lá. Aí você fala assim, não, eu estou tão cansado. Né? É você com você mesmo, né? Não é não. É o seu amigo espiritual falando com você. Vai lá. Mas, nossa, eu trabalhei tanto hoje. A desculpa está prontinha. Então, perfeição moral, capítulo 12 do Livro dos Espíritos. As virtudes e os vícios. Não sei se alguém te contou, mas eu vou te contar. Kardec pergunta assim na pergunta 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Então, e aí? Imagina, né? Um momento desse, essa variedade de pessoas aqui, qual que é a virtude mais meritória? Os amigos espirituais dizem assim, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Todas as virtudes. Você é um virtuoso. Você é um virtuoso. Mesmo que as pessoas que estão com você não consigam visualizar suas virtudes. Porque nós estamos viciados em procurar o lado ruim das pessoas. Isso é vício. Por isso que Jesus fala pra gente, olha, não julga. Porque na mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então a avaliação de comportamento é naturalíssima. Agora você passar da avaliação para o julgamento tem uma diferença enorme. O que o outro está fazendo é problema do outro, não é problema seu. Então você avalia e fala, aquilo ali eu não quero para a minha vida. Você avaliou, tirou as suas consequências. Agora começar a tecer julgamento, nossa senhora, ele não sabe o que está esperando, isso não é da sua competência. Não perca o seu tempo com isso não. E ele continua, ele diz assim, a virtude toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Você sabia, em algum momento alguém falou com você que quando você tem vontade de fazer algo errado e fala assim, eu não vou fazer, você é virtuoso? Então, muitas vezes nós estamos ressaltando o erro, o equívoco, mas não as virtudes. E é tão interessante que no nosso meio não se pode nem aplaudir aquilo que você gostou. Porque é perigoso aquele que recebeu o aplauso cair. Se cair, o problema é dele. Mas você tem que falar com ele se você gostou ou se você não gostou. Porque como é que você vai criticar alguém se você não tem coragem de elogiar? Então, para derrubar, você está prontinho. Mas para auxiliar, de jeito nenhum. É perigoso. Então, criticar não tem perigo nenhum. Você não pode desestruturar a vida de alguém por uma crítica. Augusto, mas a crítica é produtiva. Como? Você tem condição de tirar a sua emoção, o seu sentimento para falar de alguém, para pontuar uma crítica? Se você não tem, não faça. Porque a sua crítica vai ser colorida com o seu sentimento. E não é bom. Ele continua. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Bom, eu pergunto para você, você é anjo? Eu acho que não é não, porque eu estou te vendo aqui, né, se bobear eu posso até tocar em você, você não é anjo. Quando a gente fala em desinteresse, desinteresse é o objetivo futuro, porque eu não estou aqui sem interesse não, eu estou aqui com um interesse pulsante na minha vida, porque eu tenho interesse em continuar a minha trajetória no plano espiritual, eu quero chegar lá, eu quero receber aquilo que eu tenho plantado aqui, sem falsa modéstia, eu não estou aqui para enganar ninguém, nem a mim mesmo. Então eu tenho esperança em chegar no plano espiritual muito melhor do que eu vi. Muito melhor do que eu vi. Então, eu não preciso de pompa, nem aqui nem lá. Não é necessário. Mas que eu faço questão dos amigos me receberem, isso é claro.
Porque imaginemos nós, uma trajetória, filho, amigo, palestra espírita, amigos fraternos, eu passo para o plano espiritual. Ninguém chora. Gente, é lógico que eu vou voltar para obsidiar. Lógico. Então, você não faz falta nenhuma. Peraí, gente. Uma vida. Ninguém sente a minha falta. Eu não vou conseguir nem sair do ambiente que eu vou. Eu vou ficar ali no velório ali. Eu vou falar, gente, não é possível. Ninguém lembra de mim. Então, isso é necessário. Isso chama-se reconhecimento. E aí, o Evangelho fala, olha, por muito esfriar o coração do homem é que ele esquece Deus. O reconhecimento é necessário. Quando Paulo fala para que as mulheres sejam submissas ao homem, nós homens entendíamos a submissão como sendo cordeiros. Eu mando, você faz. Não tem absolutamente nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Submissão naquela mensagem é reconhecer. Então, se a mulher tem que ser submissa ao homem, o homem deve reconhecer também a submissão da mulher. Porque é reconhecimento mútuo. Porque não adianta uma mulher se dedicar ao lar, faz tudo. Porque antigamente a mulher que estava nos trabalhos domésticos, ela acreditava que não fazia nada. Qual que é a sua atividade? Não. Você trabalha? Não, não trabalho não. Gente, eu sou reencarnacionista. Se eu tenho que pedir alguma coisa para o plano espiritual, os próximos 150 reencarnação eu quero voltar homem. Para mim aprender a ser homem primeiro, para depois ser mulher. Porque, pelo amor de Deus, tem um negócio que chama-se cozinha, que aquele trem não é de Deus, não. Não é, não pode ser. Porque é um trabalho que não para nunca. Nunca. O cara vai tomar uma água, o copo fica lá. Ele vai tomar um café, mais um copo. Aí ele quer um tira-gosto, mais um prato. Hoje em dia isso está mudando, graças a Deus. Graças a Deus. Mas antigamente não era assim. Tinha uma pessoa para fazer. Lá em casa eu falo, gente, olha, a sistemática da organização é você manter a organização. Porque para organizar é um dia de trabalho. Para desorganizar são 5 minutos. Então é uma disciplina que você tem que manter. Agora, disciplina para espíritos indisciplinados é castigo. Disciplina para espíritos disciplinados é alegria. Então o cara faz sem sentir. Ah, essa garrafa é daqui, ele coloca aqui. Lá em casa não. Pegou essa garrafa aqui, depois tem um assim. Alguém viu aquela garrafa? É assim. Então, ferramentas. Poxa, tem caixa de ferramenta? Ferramenta vai para a caixa. Qualquer um pode usar, mas ele tem que colocar no devido lugar. E aí você não sofre. Então, quando a gente fala nessa proposta de vida ativa, de vida atual, é para que a gente entenda que o nosso momento de ser feliz é agora. Com um montão de gente falando que não vai dar certo, que está tudo errado, tem tarifaço, tem não sei o quê. Gente, vamos viver o nosso momento, vamos viver dentro da nossa casa, vamos estabelecer paz na nossa casa, no nosso ambiente, para que essa paz possa se expandir. É assim que nós somos pessoas melhores. É assim que nós criamos um ambiente melhor. Você pode não acreditar, mas esse ambiente aqui é capaz de solucionar problemas dessa região aqui toda. Toda. E o dia que você não conseguir estar aqui, entra em prece às 8 horas. Entra em prece às 9 horas. Você vai receber aonde você estiver. Então, são perspectivas de mudança. Aonde é que está a virtude? Na sua resistência em não praticar o mal. Em não ceder às tentações. Então, quando alguém te ofende, resista. Resista. Cria em você a capacidade de superação. Ninguém te autoriza a ser arrogante, sendo arrogante com você. Então é uma proposta diferente. A gente acreditava que as nossas virtudes iriam nascer com o tempo.
Tem gente que acredita que a responsabilidade vem com o casamento. O casamento dura pouco, porque não vem. Tem gente que acredita que tudo vai mudar quando o filho nascer. Muda mesmo, mas não sei se é para melhor ou se é para pior. Porque você não sabe o filho que você vai receber. Então, não são condicionamentos que mudam a nossa vida. O que muda a nossa vida é a nossa postura diante dos condicionamentos que a vida nos apresenta. Nós somos maleáveis, nós somos adaptáveis. Agora, se você está viciado em reclamações, dificilmente você vai viver uma vida boa. Dificilmente. E é tão interessante que quanto mais se reclama, pior as coisas ficam para você. Tudo que você sente no corpo físico é um reflexo do seu desequilíbrio espiritual. Tudo. Desde a dorzinha no pé até a dorzinha na cabeça. Tudo. Nós tínhamos as doenças como sendo castigos divinos. A sua doença é uma chamada de atenção para que você mude a sua postura. Só isso. E Deus é capaz de te curar hoje. Se você abrir a sua consciência e falar, eu sou capaz de me manter em uma vibração diferente da que eu estive até ontem. Não julgue o seu passado com a consciência que você tem hoje. Não faça isso com você. Isso é crueldade. O que você fazia ontem era uma coisa totalmente diferente do que você quer hoje. Então não tem nada a ver. Ontem você era um arruaceiro. Hoje não. Hoje está firmando o passo. Mas firma o passo, porque se bobear, a arruaça está aí dentro, esperando a oportunidade. Então a gente vai entendendo que a proposta de Jesus é uma proposta para a sua intimidade. Imaginemos nós. Jesus precisa mandar uma mensagem para alguém da sua casa. Ele vai escolher quem? Você sabe, não sabe? É essa pessoa mesmo, é a mais indicada. Mesmo falando alto, mesmo sem ter palavra certa, você tem que entender que você muda a vida da pessoa não é com palavra não, é com sentimento. Se você quiser atingir alguém, sinta por ela aquilo que você tem de mais precioso na sua intimidade. Você quer ajudar. Então, nós estamos preocupados com as nossas ações. As nossas ações é aquilo que o outro consegue visualizar. O que muda a nossa vida é o nosso sentimento. Então, a roupinha, não muda o que você tem dentro. Então, quando você estiver bem com você mesmo, qualquer roupa que você colocar e chegar na frente do espelho, você vai falar, nossa, mas como eu estou bem? Mas você está bem por dentro. E isso é importante. Isso é o que vale. João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Aqui tem uma característica. Jesus instrui Nicodemos. E aí ele vai falar para a gente primeiro quem é Nicodemos. E depois é uma instrução. Ele está trazendo informações capazes de mudar a vida desta criatura. Quem é essa criatura? Ele vai narrar. Ele fala assim para a gente. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele não falava com qualquer um. Ele sabia com quem estava falando e era um cara que sabia o que ele iria falar. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se você estiver disposto a nascer de novo, você é capaz de ver o reino de Deus. Você só não pode esquecer que o reino de Deus está dentro de vós. Isso é fundamental. Deus quer que você tenha a capacidade de ser você,
um emissário de Deus aonde você está situado. Só assim nós vamos construir um mundo melhor. Nós não temos que esperar ninguém vir. É a nossa capacidade de interação com aquilo que nós já sabemos. Não espere grandes transformações na sua vida. Faça o que tiver no seu alcance hoje. Viva bem hoje. Aprenda a viver e ser feliz com o que você tem hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e até uma próxima, se Deus assim nos permitir.